Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total Corrida a Corrida. Estamos no ano de 1985, uma Fórmula 1 de 40 anos atrás. Chegamos à África do Sul, polêmico Grande Prêmio em Kyalami, que foi a penúltima etapa, a 15ª de 16 corridas a serem disputadas no ano de 1985. E para a gente falar todos os detalhes dessa corrida, vencida pelo Nigel Mansell, ele que vinha de vitória já em Brands Hatch, Grande Prêmio da Europa. Tem aqui, mais uma vez, a companhia, meu querido amigo Márcio Madeira. Não é um grande prêmio fácil de contar todos os detalhes, porque são muitos, mas a gente vai tentar aqui, não é mesmo, amigão? Boa noite. Boa noite, Lucas, amigos de casa. Sim, é uma prova que até pouco tempo antes de acontecer estava incerta ainda no calendário, né? Porque em 85, a partir da metade do ano, o regime do apartheid começou a recrudescer muito e foi ficando realmente muito mais intensa a segregação, e aí a pressão externa muito grande para que não fosse realizada a corrida. Aqui no Brasil, por exemplo, Itamaraty entrou em contato com o Nelson e com a Ayrton para que não fosse. O Emerson fez a defesa deles nesse sentido. E no mundo inteiro, uma efervescência muito grande, um clima realmente... Pra você ter uma ideia. Além da RAM não ter ido, da Zack Speed, houve vários motivos também, né? Claro que o contexto político foi aproveitado de várias formas também. Então, por exemplo, antes da gente falar do caso específico de RAM, Zack Speed, Ligier, Renault e do próprio Alan Jones, cabe a gente observar, por exemplo, que a Marlboro, né, retirou o patrocínio, a parte visual do patrocínio da McLaren, e teve vários países que não transmitiram a prova. Foi uma corrida que vários países simplesmente não transmitiram. Então, uma corrida que ficou, de certa forma, cult. Muita gente só foi ver muito tempo depois, já pela internet, porque ela não foi transmitida ao vivo na época. E teve 20 carros e muitos abandonos também, mas tem coisas interessantes sobre o aspecto esportivo também. Teve bastante coisa interessante. Agora, realmente, até pouco tempo antes, estava muita confusão se ia ser realizado, se não ia. Acabou sendo a despedida de Kyalami, uma pista simples, mas de muita personalidade. Uma pista super interessante, no meu entendimento. Você vê uma volta que completava em 1 minuto e 5, e o Ayrton na classificação enfiou 1 segundo e 3 no De Angelis. Então, uma coisa absurda. Tinha pouquíssimas curvas na pista, várias zonas de aceleração plena, e ele conseguiu enfiar 1 segundo e 3 no De Angelis. Então, mostra que eram poucas curvas, mas eram curvas que tinham lá a sua personalidade. É um trecho ali que eu acho especialmente inspirado, que é um descidão à direita e um subidão à esquerda, assim, um S de alta velocidade. Para quem tiver condição depois de procurar na internet a gravação de 78, da prova em 78, claro, o grande pega do Peterson e Depailler na última volta, mas antes disso, a condução do Depailler naquela pista, porque era uma pista mais de 2 metros de altitude, quer dizer, você tinha muita perda de pressão aerodinâmica, os carros ficavam muito mecânicos, né? E aderência mecânica, então escorregavam, era bonito de ver. A pilotagem em Kyalami era muito bonito de ver, e em 78, sobretudo, começando a tangenciar os carros asa, o carro da Tyrrell, por exemplo, ainda escorregava, né? Era um carro que entortava ainda. Então, o Depailler, a tocada dele foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Me tornei fã. Vendo a tocada dele no GP da África do Sul de 78, ele me ganhou ali. Poesia em movimento, né? É uma pista que é histórica para a Fórmula 1, histórica para o automobilismo, e que teve ali sua última participação. Então, esse ano foi um ano muito rico, né? 85 teve muitas interseções. Se você imaginar aqueles conjuntos que a gente aprende na infância, e tem as interseções, 85 teve muitas interseções de gerações de pilotos, interseções de pistas, de várias equipes com flutuação de desempenho e que estiveram próximos ao longo do ano. Então, um ano muito rico, sob vários aspectos, mais rico, inclusive, do que 86. Não digo que foi uma temporada melhor, mas sob vários aspectos mais rico do que 86. Mais variado, né? Um cardápio muito variado, de pistas, de pilotos, de equipes, de tudo. Então, um ano muito, muito rico, e não quero
seguir por esse caminho, mas que olhar com atenção faz a gente ter um pouquinho mais de antídoto para clickbaits aí de muito influenciador que gosta de simplificar e jogar pedra no passado e falar que não era bom. Bom, vai estudar, vai dar uma olhadinha, não machuca, não. Exatamente, porque tudo é uma questão de contextualização, e para você contextualizar, você tem que necessariamente estudar e se aprofundar naquilo, para você poder emitir uma opinião que não seja sensacionalista, que não seja simplesmente para gerar polêmica e com isso engajamento, porque a gente tem que ter esse cuidado na internet, porque muita gente lança vídeos com esse tipo de polêmica justamente para ser atacado, e nisso você tem um engajamento. Todas as métricas hoje de internet, infelizmente, passam pela quantidade e não pela qualidade. A gente faz o nosso trabalho aqui, a gente rema contra a maré, a gente rema contra os algoritmos, mas a gente tem essa proposta de trazer tudo sempre muito bem estudado, muito bem aprofundado, para que a gente possa, sim, emitir opinião dentro de fatos concretos, e porque, afinal de contas, quando você tem quando você tem uma fake opinion, fica tão ruim quanto fake news. Se você se ampara em dados que não correspondem à realidade, você está dando uma fake opinion, que é tão ruim quanto fake news. Mas, voltando a Kyalami, você tinha esse problema. A relação da Fórmula 1 com a África do Sul sempre foi muito intensa, desde a década de 60, que tinha ali provas em East London, antes ainda de Kyalami, você teve o próprio Judge Scheckter, mas a gente está falando, obviamente, de uma África do Sul branca, dentro de um regime que fazia essa segregação. E a coisa ficou muito pior a partir de 85, o regime bastante opressor, e provando realmente que o regime do apartheid não só era terrível, como não funcionava enquanto pacificação, porque era simplesmente terrível, e gerava essa revolta na população, coisa que a gente foi ver sendo desmontada a partir do presidente de Klerk, e a soltura do Nelson Mandela em 1990, a própria eleição do Nelson Mandela, porque os partidos que eram dessa África do Sul não branca não podiam concorrer, não podiam ter representação. Esse desmonte do apartheid a gente foi ver na virada para os anos 90, a gente vê muito bem naquele filme Invictus, maravilhoso filme, com o Morgan Freeman interpretando o Nelson Mandela, um filme muito bonito porque mostra como que foi esse desmonte e o estado de espírito do Nelson Mandela para fazer isso. Porque ele também teve esse papel de conduzir uma África do Sul que fosse unida e não de revide, de remorso, de ressentida, uma África do Sul unida a partir daquele momento. Só que em 85 isso estava muito longe de acontecer. Tá? A gente vinha tendo anualmente os grandes prêmios em Kyalami, exceção ali foi 81 por causa da briga FISA-FOCA, um grande prêmio que acabou não contando para o campeonato, foi até vencido pelo Carlos Reutemann, os carros ainda estavam com asa e saias. Não vou entrar nessa questão de momento, a gente até pode pensar em fazer um GP Total Corrida 1981 para o ano que vem, vai estar completando aí aniversário de 45 anos dessa fantástica temporada de 81, tem 86 na fila também, a gente vai discutir a pauta mais para frente, mas de qualquer forma, era sim um circuito muito interessante, principalmente para esses carros de era turbo. Os treinos mostraram aí carros muito rápidos, BMW, os motores BMW, principalmente a Brabham, passando de 330 km por hora no final da reta, que é um assombro, porque os carros usavam muita asa, e considerando que Kyalami ficava na altitude, com hora mais rarefeito, você precisava ainda de mais asa para você poder ter a melhor relação possível de downforce contra arrasto. Então as asas eram enormes para poder, enfim,
carro fazer minimamente carro fazer curva. Mas O você teve. O Ayrton estava perdendo 15 km por hora na classificação para Brabham BMW, e também estava perdendo quase isso para as Williams Honda também, que estavam muito mais velozes do que a Lotus Renault em condições de classificação. Isso É importante só vou abrir lembrar, um parênteses aqui, porque a BMW estava tendo a melhor velocidade de final de reta. E a gente, aqui o tempo inteiro dessa série, elogiando o motor Honda como o melhor motor a partir do Grande Prêmio do Canadá, quando eles introduzem a nova especificação, que já dava mais de 800 cavalos em configuração de corrida, era um assombro. Por que o motor Honda era melhor que o BMW? Justamente porque a faixa de aproveitamento era mais interessante. O torque vinha em uma área mais abrangente, era um motor mais elástico, mais versátil que o BMW, que tinha uma faixa muito curta, em que a potência entrava de uma vez só, e você tinha que, inclusive, dosar com o pé, afinal de contas, a gente estava ainda anos-luz de controle de tração, a potência entrava muito forte, de maneira muito abrupta. De modo que você tinha que ter muito cuidado com o câmbio também, porque era torque demais, o motor era muito torcudo, porque os cilindros eram mais pesados, né? Quando você tem 4 cilindros, cada cilindro é mais pesado, vai ter ali mais energia cinética, vai ter mais torque. E claro que isso faz a diferença, em que você tinha ali e a eficiência energética também, né? Porque a Honda ficou muito à frente disso, de conseguir. O próprio consumo. A premissa de que um 4 cilindros beba menos que o 6, ela é válida. Mas a gente estava em um pleno desenvolvimento do gerenciamento eletrônico dos motores. A gente tinha começado de uma maneira muito primeva, os sistemas da Bosch, depois as outras equipes também fazendo seus desenvolvimentos, o sistema da Renault, que era com a Bendix, a Ferrari com a Magneti Marelli também emprestando o know-how dela para o motor Moderne, que era da Minardi, que estreou Cosworth e durante a temporada já adotou o V6 no motor Moderne do Carlo Kitty. A gente tinha a Honda, que tinha um sistema próprio, e a BMW, a própria BMW, que também tinha associação com a Bosch, tanto quanto a TAG Porsche, mas eram sistemas diferentes, porque a injeção da BMW ainda era a Kugelfischer, que era uma injeção de motores diesel mecânica. Então você tinha um gerenciamento eletrônico para uma injeção mecânica, enquanto que no TAG V6 Turbo você tinha o sistema que você tinha, sim, a centralina eletrônica, o gerenciamento eletrônico para uma injeção eletrônica Bosch. Então eram sistemas que, no fim das contas, era Bosch, mas cada um tinha uma natureza diferente, e só esse fato revela o quão diversa era essa Fórmula 1 em termos de engenharia. E que a gente não pode deixar de sempre bater nessa tecla. Eram muitas engenharias diferentes tentando encontrar um mesmo resultado na pista, com regras muito mais permissivas, sobretudo de construção de motores. As regras já começavam a ser mais restritivas em termos técnicos, sim. Desde o banimento do carro asa, a gente já tinha princípios de limitações de engenharia para que a Fórmula 1 fosse cada vez menos rápida. Mas a gente estava em meio à corrida armamentista dos cavalos de potência. Como eu já disse aqui ao longo da série, é como se os ganhos fossem aproximadamente de 100 cavalos por ano em configuração de corrida e configuração de treino. O céu era o limite. E essa corrida é especialmente nítida a respeito da importância de tudo isso. Porque a gente vai ver, por exemplo, Prost, como sempre se caracterizou pelo ritmo de prova muito forte, né? Nesse período, inclusive, a McLaren, TAG, Porsche, com Prost e Lauda volante, um ritmo muito forte de prova. O Prost passa muitas voltas atrás do Mansell e não consegue uma tentativa séria de ultrapassagem. Por outro lado, quer que quando se atrasa, vem e ultrapassa a McLaren, engole as McLaren na reta com muita facilidade. E passa, inclusive, o Nelson, né, logo no início da prova. Então, uma coisa é a classificação, a potência bruta, o BMW foi sempre imbatível nisso. Mas no ritmo de prova, tendo que economizar combustível,
e gerenciar o próprio desgaste, para não quebrar, a Honda estava se tornando muito forte e conseguia entregar para os pilotos em condições de corrida um carro mais forte. E esse chassi especificamente, o FW10, sobretudo na versão B, que estreia a partir de Brands Hatch, era um carro que casava com esse motor demais, um carro que você passava confiança aos pilotos. É um carro que você podia dar pedal, podia. Ele aceitava, era um puro sangue. Era um carro que aceitava mesmo o pedal, então ele deixava o Keck muita vontade e o Mansell nessa altura ganhando muita confiança também. Então é um fim de temporada muito forte para o Williams, essa prova isso. O Mansell faz a pole, depois de ter vencido a primeira corrida dele em Brands Hatch. O Nelson consegue a segunda colocação, o Nelson também sempre andava bem por lá. O Keck em terceiro e o Ayrton em quarto. O Ayrton, de novo, falando, ele fez um segundo e três de Angeles. Nessa pista que podia parecer banal no desenho. Olhando o traçado dela assim, podia parecer banal, mas ela tinha uma pista de gente grande. E na largada o Nelson larga mal e atrasa o Ayrton, mas com a potência do BMW consegue se recuperar, consegue ficar em segundo ainda. O Ayrton cai. Né? Talvez antes de a gente começar a falar disso, valesse a pena a gente falar das equipes que não foram. Né? Estou começando a falar da Sim, corrida aqui, sim. mas acho que vale a pena dar uma segurada na largada aqui e a gente falar. A RAM, por exemplo, não foi, mas foi por questões financeiras também, né? Quer dizer, Então, casou. a Ram, né, que era do McDonald, ela praticamente faliu. Ela até participou, veja só que coisa, né? Ela participou de uma pré-temporada em 1986, ela chegou a fazer teste de pneus e tudo mais, tinha até uma intenção de participar do campeonato 86, mas não acabou realmente fechando as portas. Foi providencial essa questão de toda a polêmica do ano de Kyalami para que eles não fossem. Tanto que eles também não iriam para a Austrália mais para frente, que encerra não só a temporada, mas aqui também o nosso novo formato aqui, o GP Total Corrida a Corrida. Tá o carro da Ram com o saudoso Manfred Winkelhock, e ele era um carro com motor hard, era uma evolução até interessante em relação ao chassi de 84. O chassi de 84 era medonho. Esse aí ele tinha um pouco mais, um desenho um pouco mais Harmônico, né? harmonioso, né? Mas mesmo assim um carro com menos potência, porque já era um motor hard, que não era o mesmo motor hard que usava a Toleman, era um motor hard já no detune, justamente para tentar não quebrar. Chassi pouco competitivo, não conseguia fazer funcionar os pneus Pirelli, pode ver aí que o fornecimento era da Pirelli, então era um carro que era de fundo de grid, você não podia contar com ele para marcar pontos. Isso fez, claro, com que os patrocinadores sumissem e a Ram, que vinha desde 83 como uma continuidade da March, que surgia ali entre 81 e 82, que o nome March surge lá em 1970, com os fundadores lá, o Robin Hood, o Mac Mouse e toda essa turma. Você tem um segundo momento deles na Fórmula 1 nesse comecinho dos anos 80, inclusive em 82 o Raul Boesel corre pela equipe March, em 83 eles continuam, mas dali para frente você tem a continuidade do espólio da March da Fórmula 1 com uma equipe Ram, lembrando que a March ainda fabricava chassis para Fórmula Indy, entre outras atividades que a March fazia. Aí depois só vai ter ali a retomada do nome March em 87, através do financiamento da Leyton House e aquela coisa toda, Ivan Capelli, Maurício Gugelmin, mas isso, claro, é uma outra história. A Ram, portanto, não vai para a África do Sul, mas não é a única. Não, a minha querida Zack Speed também não vai. Né? Adoro Zack Speed. Além disso, o próprio François Mitterrand ele intervém para que Ligier e Renault não fossem. No caso da Renault, com certeza festejou isso, porque a Zack Speed, Dr. J ao volante.
E a Renault não foi, claro, pela intervenção de François Mitterrand, época presidente da França, mas a Renault já estava abandonando a Fórmula 1, então para ela, com certeza, foi uma satisfação também não participar da prova sob todos os aspectos. Né? A Ligier não indo, o Philippe Streiff, ele faz a corrida pela Tyrrell, é muito curioso isso. Ele faz essa corrida pela Tyrrell e ele depois vai para a Tyrrell também, a partir do ano seguinte. E tem a história certamente a história mais interessante da não participação na corrida de Alan Jones, né, pela equipe Haas, que nos Estados Unidos estava havendo uma mobilização muito grande para que não fosse realizada a prova. E um ativista, o Lucas sabe o nome dele, qual é o nome? É o Jesse Jackson, que era pastor e chegou a ser um candidato sério presidenciável nos Estados Unidos naquela começo de anos 80, era uma voz muito importante nos Estados Unidos e uma das pessoas que, claro, mais lutava contra o regime do apartheid da África do Sul. A África do Sul que vinha sistematicamente sofrendo boicotes de eventos esportivos, né? Sejam eles do rugby, que é uma paixão nacional da África do Sul, boicote em Olimpíadas, em outros torneios também. O histórico é bem longo, esse está bem documentado na internet, toda a lista de boicotes esportivos que a África do Sul sofreu justamente por causa do regime do apartheid. Você tinha a seguinte situação, você tinha ali a nascente equipe Haas da Fórmula 1, lembrando que não tem nada a ver com o Gene Haas, da atual equipe Haas da Fórmula 1, com o Berman e o Ocon, não tem nada a ver com isso, né? Onde passaram Grosjean, Magnussen, entre outros pilotos. Você tinha uma situação de que eles eram bancados pela Beatrice Foods, que era uma grande empresa, daquelas mega corporações alimentícias dos Estados Unidos, e que ameaçava fazer com que os afro-americanos boicotassem o expediente caso a Beatrice tivesse participação naquele grande prêmio em Kyalami. Então, criou-se, claro, uma situação que não interessava para ninguém realmente a participação da equipe Haas na corrida. Tá? E é claro que em meio a tudo isso... Então, em meio a tudo isso... Sim, todos os funcionários afro-americanos da Beatrice Foods lhe cruzaram os braços. O que, claro, seria podia abrir um precedente. Isso podia abrir um precedente que ninguém queria. Né? Exatamente. Então era uma situação... E em meio a tudo isso, os próprios pilotos, alguns emitindo opinião, mas, de qualquer forma, presos a contratos com suas equipes. E que estavam dispostas a correr e indispostas a levarem multas ou terem algum tipo de prejuízo, seja financeiro, seja um prejuízo simbólico por não ter participado. Lembrando que as corridas, sim, valiam dinheiro, porque você, conquistando pontos ali, você tinha o guarda-chuva da Foca, que era capitaneada pelo Bernie Ecclestone, que era o detentor dos direitos comerciais da Fórmula 1 à época. E é claro que numa situação dessas, o próprio Bernie Ecclestone vai tomar uma atitude para que o caso da Haas fosse resolvido. Eu li que isso está presente na própria biografia do Alan Jones, e ele conta muito bem esse episódio. Ele era o piloto da Haas, voltando à Fórmula 1, depois de ter sido campeão em 80, aposentado ao fim de 81, algumas participações esporádicas ali pela Arrows em 1983, sem muita ênfase. Ele relata que teve um encontro com o Bernie Ecclestone durante o fim de semana e o diálogo ocorreu mais ou menos dessa forma. Bernie pergunta para o Jones quais seriam as chances dele no Grande Prêmio da África do Sul, e ele falou que se ele começasse a correr naquele momento, que era bastante antecipado em relação à largada, ele teria alguma chance, ou seja, as chances eram remotíssimas,
Então, Bernie Ecclestone propôs ele mesmo pagar do bolso a premiação do que seria ao vencedor da prova, o equivalente em dinheiro ao vencedor da prova, para que ele dissesse que estava indisposto, que tinha pego algum vírus e não iria correr por estar doente, o que seria uma situação conveniente para todo mundo nesse caso, tanto para o próprio Jones, quanto para Foca, quanto para Beatrice Foods, para o Carl Haas, ou Ted Meyer, que era o manager da operação de Fórmula 1, tá aí o Alan Jones, e ali, figura ali mais à direita, o Ted Meyer, que foi o diretor da McLaren da década de 70, dos títulos de Emerson Fittipaldi em 74, James Hunt em 76, ele que vendeu sua participação para o Ron Dennis e que depois teve essa participação também nas operações da Haas, e por isso que eu lamento muito essa Haas ter se encerrado de maneira muito precoce. Tinha muita gente boa participando nessa empreitada, né? Mas o que acontece é que no domingo, no dia da prova, Alan Jones já estava de malas prontas, já estava pegando um voo de volta para a Austrália, ele nem se apresenta no circuito no domingo, e você tem um carro a menos porque o carro da Haas, a Lola Haas, realmente não participa. Então já temos aí a ausência de Ram, Zack Speed, da própria Lola, Renault e Ligier. Pois é. E aí a gente volta para onde eu tinha dado um pause aqui na narrativa, né? O Nelson não larga bem, perdão, com o motor Renault, com o motor BMW ele consegue se manter na segunda colocação, mas atrasa um pouco a Ayrton. Infelizmente eu destaquei aqui uma foto muito bonita da largada. As fotos de largada em 1985 são especialíssimas. O Ayrton perde a posição para o De Angelis e para o Mark Schurter. Você vê que a segunda Brabham está ali, começando a se mostrar muito bem, vai andar bem também em Adelaide, só que ele tem problemas ainda na primeira volta. Ele chega a fazer a curva em terceiro, mas vai perder 3 posições ainda na primeira volta, Mark Schurter. O Ayrton perde posição tanto para o Schurter quanto para o De Angelis, mas ganha do Keck. O Keck pula bem, mas no avanço ele perde, se fizer uma marcha, alguma coisa assim, ele perde progressão e vai cair para sétimo, se não estou enganado. Só que o melhor ritmo de prova era... fazer um pequeno destaque aqui, Márcio, antes de você falar um pouco sobre a fúria de Keck Rosberg a partir de então. Ali no cantinho, na extrema direita da foto, a gente consegue ver a Toleman do Theo Fabi. Fabi que fez um excelente 7º lugar no grid. Isso com um carro com menos potência, porque a gente já sabe que o motor Hart estava ali no limite já da sua engenharia. Era basicamente o mesmo bloco desde 1981 na estreia da Toleman. Foi só sendo aperfeiçoado, mas ali quando você não tem um projeto novo de motor, é claro que ele atinge um ápice de engenharia, e é até curioso porque o grande ganho de potência no motor Hart se deu em 1984, de 83 para 84, que é justamente a fase em que o Derek Warwick marca ótimos pontos com esse carro no fim de 83, inclusive mesmo em Kyalami, e em 84 com o Ayrton. O Ayrton, claro, fazendo uma ótima temporada de estreia com o carro. E a solução que o Brian Hart encontrou para achar mais potência para esse motor Hart foi uma coisa incrível, que faz com que a gente entenda o quanto essa fórmula era interessante. Primeiro, ele adotou as turbinas da Holset, que era uma fornecedora para caminhão, americana, que fornecia turbo para motores Cummins, pesadíssimos. Ou seja, era uma turbina, realmente um turbo muito parrudo, muito resistente, muito forte. E o segundo e mais interessante expediente utilizado pelo Brian Hart, ele estava tendo muita queima de junta de cabeçote. Ele simplesmente soldou o cabeçote no bloco e parou de acontecer isso. E com isso ele conseguiu, inclusive, mais potência. As gasolinas estavam cada vez melhores no sentido de conseguirem resfriar a câmara de combustão quando eram espraiadas para dentro da câmara de combustão. Isso fez com que ele ganhasse mais de 100 cavalos nessa brincadeira. Um motor ali que beirava os 600 cavalos, 590, 600 cavalos, pulou lá para os seus 650, 680, 700 cavalos
Mas isso, claro, foi o ápice. Em 85 quebrou muito, mas o chassi era muito bom. Era um chassi do Rory Byrne, mesmo cara que vai projetar as Benettons dos títulos do Schumacher e que mais para frente iria também ser o responsável pelas 5 Ferraris dos demais títulos do Michael Schumacher na Fórmula 1. Então a gente está falando de um cara que realmente tinha uma mão, era um cara especial, era outro sul-africano, assim como o Gordon Murray, que a gente fala bastante aqui no canal, e que fazia também projetos geniais. Você percebe pelo próprio desenho do monocoque, um desenho mais diferente, mais quadradão, ou seja, um desenho com muito mais personalidade também. Ele não estava ali copiando ninguém, ele estava achando soluções sozinhas. E é claro que quando você se propõe a fazer isso e pensar como primeiros princípios, você desmontar um conceito e montar uma coisa original, é claro que o teu desenvolvimento vai ser de maneira bastante diferente do que a gente viu, por exemplo, o Ferrari tentando copiar soluções de todo mundo e acabava se perdendo porque nem sabia direito o que estava copiando. Isso em meio à aposentadoria, digamos assim, do projetista da Ferrari, o Mauro Forghieri. Ele estava saindo do comando da Ferrari, estava chegando o Gustav Brunner, mais para frente a gente teria o John Barnard na Ferrari, ou seja, toda essa bagunça no departamento de engenharia. E essa seria mais uma corrida em que o Michele Alboreto, aquele cara que almejou ser campeão em 85, chegou a liderar o campeonato por rodadas consideráveis, chegou ali a Monza, trocou turbo e começa aquela quebradeira. E essa corrida também seria mais uma em que o Alboreto não terminaria. Ele passaria, a partir de Monza, a somar 0 no campeonato, e fazendo com que, claro, o Prost, que nessa altura de KLM já era campeão, né, porque foi decretada o campeonato matematicamente na prova anterior de Brands Hatch, ele corria ainda mais sossegado, porque o Alboreto também já estava fora, não estava mais com possibilidade de ser campeão e nem mesmo de terminar a prova. É um grid muito rico. O Rory Byrne com certeza era um gênio, uma pessoa que tinha condição de enfrentar com filosofias próprias o Adrian Newey, enfim, Murray, de liberdade criativa, né, também não só para a construção do motor, por exemplo, mas também para o desenho do carro. A gente já falou muitas vezes isso, bota todos eles brancos, a gente consegue olhar e identificar qual é qual, né? Então, um grid muito rico e de carros com personalidades diferentes para o sábado, para o domingo, hierarquias diferentes, então você não precisava ficar gerando punição o tempo todo e, enfim, interferindo no grid, porque o ordenamento do grid não era exatamente o ordenamento da corrida, fatalmente você tinha um conjunto mais rápido atrás de conjunto mais lento, que é a senha para ter disputa, né? Então, sem precisar apelar para artificialismos, né? Então, é um período realmente muito rico. E aí, enfim, o Surra com problema na primeira volta, o Ayrton já recupera de novo a 4ª posição, e o Keck vem muito forte. O Keck assim como já tinha sido em Brands Hatch, ele tinha um ritmo mais forte. O Mansell vai vencer as 2 corridas, mas tanto em Brands Hatch quanto em Kyalami, sobretudo em Kyalami, o Keck tinha o ritmo de prova mais forte. Ele vai fazer uma prova muito furiosa e o stint final é assombroso, que mostra realmente o nível que a Williams estava alcançando e que assustava. Para 86, você vê a Williams evoluindo tanto, ainda preparando um carro novo para 86. Ela já tinha uma base muito forte e ela ainda prepara um carro novo que é uma evolução sobre todos os aspectos. Então ela realmente estava dando todos os sinais, ainda mais trazendo Nelson Piquet para um dos cockpits, de que vinha realmente para dominar a Fórmula 1 a partir de 86 e, de certa forma, é o que acontece. Né? Então, o Keck, ele passa o Ayrton, passa o De Angelis, passa o Nelson, vai passar inclusive o próprio Mansell. O Ayrton consegue passar o De Angelis por fora, uma manobra muito bonita, ele estava pressionando o Nelson abandona, e pouco depois o próprio Ayrton abandona, volta 8, se não estiver enganado, ele também sai da disputa. Então a prova fica essencialmente uma coisa curiosa, que nessa corrida o Lauda classificou à frente do Prost, foi a 2ª vez que isso aconteceu em 30 oportunidades, e foi a última deles que o Lauda conseguiu
classificar à frente do Prost, e as McLarens sempre sólidas, mas não tinham mais força nessa altura para bater as Williams na disputa direta. O Prost é quem, durante uma parte da prova, realmente acossa e enfrenta o Mansell. O Mansell consegue até prorrogar mais ainda do que o Prost a troca de pneus, mas você vê que faltava velocidade em reta. O Prost não tinha velocidade em reta para ultrapassar o Mansell. Ele tinha até ritmo de prova, o carro continuava sendo muito equilibrado, continuava tendo um ótimo consumo, tudo isso, mas não tinha velocidade em reta, então não tinha condição mais de passar o Mansell, e a gente vê a facilidade com que o Keck, quando alcança o Prost, porque o Keck, quando assume a liderança, ele, logo depois que o Ayrton abandona, ele escorrega no final da reta, no óleo, e foi o próprio Lucas que me lembrou aqui de quem foi o óleo, foi do Guinzani, né? Ele deu uma lavada Então, de o óleo na pista. problema foi que esse estouro da Toleman, a segunda Toleman, que era do Guinzani, foi logo no fim da reta, ou seja, foi um estouro porque estava no RPM lá na casa do chapéu. Só que ao invés dele tirar para a esquerda ali, já achar uma área de escape, ele contornou a primeira curva. E é claro, encheu a curva de óleo. E numa dessas, o Keck Rosberg, ele tinha acabado de pegar a liderança. Lembrando, né? Ele tinha vindo de 7º lugar, por ele ter dado uma hesitada ali, embaralhou o câmbio na largada. Ele até teve um arranque legal, mas na hora de passar a marcha ali, alguma coisa não entrou, alguma coisa embaralhou, ele perdeu bastante. Todo mundo passou e ele veio passando todo mundo. Ele tinha acabado de passar o Mansell, ele tinha acabado de liderar a primeira volta dele na corrida, e justamente nesse momento em que a pista ficou cheia de óleo e ele escorrega, o Mansell ele consegue ver o problema acontecendo ali, ele faz uma tomada bem mais por dentro, ele sacrifica um pouco a própria tangência da curva, mas ele sai dessa zona de óleo espraiado pelo motorhard do Guinzani, consegue se manter na pista, enquanto o Keck é o primeiro a ir para a areia, ainda consegue deixar o motor funcionando, não deixou o motor morrer, vai voltar e fazer mais uma recuperação aí, uma recuperação de fúria, porém dessa vez sem alcançar o Mansell. O Mansell também teve que controlar o carro, ele também escorregou, né, mas ele teve o benefício de ver o Keck à frente dele e pôde... Sim, e a gente já pega o próprio car control do Mansell, que vai ser uma característica da carreira dele, de realmente ter situações em que ele exige mais do controle do carro, e é claro que esse é um dos mais destacados predicados do Mansell na sua carreira. Naquele momento, claro, como você disse, ele teve o benefício de ver o Keck escorregando, mas mesmo assim ele já teve um reflexo muito rápido de fazer uma trajetória alternativa e, é claro, de domar o carro, porque de alguma forma ele entrou na zona de óleo da curva e teve que controlar o carro e trazer o carro para dentro, sem espalhar para a área de escape, como havia acontecido com o Keck. O Keck realmente vai para fora da pista, se atrasa bastante. O Lauda logo depois vai ter problema, e a corrida passa a ser essencialmente entre Mansell, Prost e Keck. O Keck atrasado, bastante atrasado, mas com ritmo muito forte. Ele para nos boxes depois e vem realmente num stint alucinante. O Prost atacando o Mansell durante muito tempo, ele antecipa a parada, tentando fazer um undercut, mas não consegue. Continua depois próximo do Mansell até já o terço final da prova, quando ele começa a perder muito rendimento. E aí, nas últimas voltas, ele se arrasta, ele chega uma volta atrás das Williams. Mas o Keck faz um stint realmente assombroso. O Keck, se não me engano, faz 2 paradas, né? E ele faz um stint assombroso. Um dos maiores stints da vida dele. Provavelmente o maior que ele fez esse ano. É difícil dizer isso porque ele teve grandes atuações, mas provavelmente esse stint que ele faz no fim da prova na África do Sul é uma prova que pouca gente viu, como a gente falou, mas é um dos maiores stints da vida do Keck Rosberg, se não for o maior deles. Usando zebra, às vezes indo além da pista, muito, muito forte.
Essa foto é interessante porque mostra a McLaren sem o patrocínio da Marlboro, né? A McLaren tem, claro, as cores do maço do cigarro, mas não está nem usando o código de barras que ela usava, por exemplo, na Alemanha, na Inglaterra. Ela realmente tirou as referências E por... a própria bandeirinha, porque o símbolo da Marlboro é a bandeirinha, né, como se fosse aquela bandeirinha de festa junina, em que você tem ali um corte triangular, você pode ver que a pintura ela não está pontiaguda, ela está arredondada. E isso diz que realmente a Marlboro ela não quis participar do Grande Prêmio, tanto que também tirou aqueles pequenos patrocínios nas laterais da equipe Ferrari. Nenhum piloto que era patrocinado Marlboro, que usava Marlboro no capacete ou macacão, também usou. E o curioso é que isso, na sexta-feira ainda tinha alguma movimentação Marlboro, e isso foi decidido durante o fim de semana, porque é até possível ver, por exemplo, o Prost usando o macacão com a marca de cigarro ainda no paddock. Mas isso mostra para a gente o seguinte: quando a Marlboro ela não queria realmente fazer parte disso, mesmo a própria pintura, aquela parte vermelha brilhante, ela também era modificada. Isso porque a McLaren, quando ela tinha restrição de tabaco, principalmente na Alemanha, onde isso realmente começou na Fórmula 1 e depois, mais para frente, nas corridas na Inglaterra, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, ela usava aquele famoso barcode, as barrinhas, em que você, claro, você era sugestionado a ver que ali, você que já estava acostumado com a livre do carro, o layout do carro, as cores, a disposição das cores, o trade dress, digamos assim, você conseguia ler mentalmente o Marlboro naquelas barrinhas, parecia um código de barra, um barcode que eles tinham. Nesse caso, em Kyalami, o carro estava totalmente branco, nos dizeres Marlboro, não tinha barcode nenhum, e o próprio desenho, ao invés de ser o vermelho ali, o pontudo da bandeirinha de festa junina, você tinha um desenho arredondado. Então, realmente, a Marlboro, ela não quis participar dessa corrida pelos motivos que a gente já elencou aqui previamente. É isso. E aí o Prost, como eu falei, vai perdendo rendimento no fim da prova, no que é que não chega a alcançar o Mansell, mas teve o melhor ritmo de prova. É curioso isso, porque o Mansell, com as 2 vitórias, ele ganha muita confiança, vai se tornar um piloto muito forte, já nesse período e para o início de 86. Mas o que é que teve esse ritmo? E ele podia ter vencido, assim, provavelmente essas 2 provas. Ele certamente tinha o melhor ritmo e tinha condições de ter vencido as últimas corridas do ano, quer dizer, essas 2, pelo menos, Brands Hatch e África do Sul, porque depois a gente vai ver que em Adelaide o melhor ritmo era do Ayrton, que é que tinha o segundo melhor ritmo. Aí a vitória do Mansell, a segunda vitória dele, e a Williams somando muitos pontos nessa parte final, vai conseguir igualar a Lotus em pontos, ela estava muito atrás, vai conseguir igualar a Lotus em pontos no final do ano, passando justamente o número de vitórias. Então chegou realmente muito forte a equipe no fim de 85, e agora restava só... Olha como é que foi o final do ano de 85. A última prova em Kyalami tradicional, depois vai voltar no início dos anos 90, mas uma pista já bem diferente e muito menos inspirada. Na sequência, a última prova de Kyalami... Aí, eu estou mostrando aí a foto, eu separei a foto em destaque também, a volta de Kyalami em 92, já com todo o desmonte do regime do apartheid, mas numa pista que já não era mais a mesma. O terreno era o mesmo, claro, mas aquela velha pista de Kyalami já não era mais a mesma. A gente pode até ver pela própria disposição da primeira curva na largada, e curiosamente a gente tem a Williams número 5 vermelho, de Nigel Mansell na frente também. Então a história se repetindo, mas de maneira diferente, com outra roupagem, outro contexto, de uma Fórmula 1 que já estava indo para o auge da era eletrônica e há muito tempo longe da fabulosa era turbo. Mansell venceu em 85 e vai vencer de novo em 92. Mas, enfim, a gente teve a interseção, por exemplo, de Kyalami com a Adelaide. A última prova de Kyalami, a primeira da Austrália, né, Adelaide.
nesse calendário maluco e muito rico de 85, que foi moldado com situações como essa, uma prova que estava em vez de ser cancelada, outras que efetivamente foram canceladas, vendo em substituição. Então, acabou sendo um calendário muito diferente, no meio daquela década toda ali, que tinha algumas corridas mais ou menos fixas, né? 85 teve um calendário muito próprio. Tá aí a era dos bigodes. E essa foi a última vez que ofereceram uma coroa de louros que tapava todos os patrocínios do macacão. Essa foi a última vez também que distribuíram essa coroa de louros, que era uma tradição antiga do esporte a motor. A gente vai ver isso sendo continuado em Indianápolis, por exemplo, as 500 milhas, você recebe aquela coroa enorme de flores, e também tem o litro de leite, o cara no troféu, né? Tem todo aquela metodologia, digamos assim, toda essa procissão que faz parte de Indianápolis, e essa era uma das tradições que estava sendo extinta na Fórmula 1. Falar de campeonato... Quebrou a sequência de 5 pontuações seguidas do Ayrton, 5 pódios seguidos. Ele tinha escalado para terceiro no Mundial, ainda estava em terceiro aí, mas no final das contas vai acabar perdendo a terceira posição para o Keck, justamente com 2 pontinhos no final do ano, porque ele não pontuou nas 2 últimas provas, né? Essa daí foi justamente esse abandono que o Ayrton teve, quebrou a sequência dele, e agora os Williams, tanto o Mansell quanto o Keck, vão começar a subir muito na tabela. Exatamente, já é uma corrida do fim, já com o campeonato decidido em favor do Prost. Prost tinha 73 pontos, sendo que já estava descartando, sempre bom contextualizar, eram 11 resultados de 16, era o sistema de melhores resultados, ele já estava descartando pontos, ele estava com 73 válidos, Alboreto 53, isso com uma prova só para o final do campeonato, ou seja, matematicamente já tinha sido fechado lá em Brands Hatch. O Senna, por não pontuar, ficou com os mesmos 38 pontos, De Angelis salvou mais uns pontinhos, 33, e Mansell aparece na quinta colocação com 31. E a gente vai ver a subida do Keck Rosberg. O Rosberg estava em sexto no campeonato, vai terminar em terceiro lá na Austrália. E então, claro, já fica o convite. Assine as notificações do canal para que você acompanhe o nosso capítulo final aqui do GP Total Corrida a Corrida, Grande Prêmio da Austrália, fechando a temporada de 85, fechando essa nossa viagem de 40 anos atrás, a Fórmula 1 que vivia os seus tempos de era turbo, nomes aí como Prost, Alboreto, Senna, De Angelis, Niki Lauda, que faria sua última corrida também, última corrida de Nelson Piquet pela Brabham, muita coisa acontecendo nesse round final, que era também uma estreia, afinal de contas, era o primeiro grande prêmio da Austrália na Fórmula 1, a Austrália de Jack Brabham, a Austrália de Alan Jones, que finalmente tinha a sua prova no campeonato nas ruas de Adelaide. Continuem com a gente aqui no GP Total, deixe o seu like para ajudar a gente aqui, assine as notificações, a gente cresce a cada dia aqui no canal, fazendo esse trabalho de formiguinha, remando contra os algoritmos, mas a gente continua aqui para trazer conteúdos diferentes sobre história do automobilismo, sempre com muito aprofundamento, opinião e embasamento. Grande abraço a todos e espero vocês lá nas ruas de Adelaide. Até mais!